Ela queria o meu marido e o meu filho. Mas Deus fez ela confessar tudo. Eu nunca imaginei que minha vida poderia se transformar em um campo de batalha espiritual tão intenso. Tudo começou de maneira tão sutil que no início nem percebi o perigo que se aproximava. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não só me abriu os olhos como também agiu com poder para me livrar de uma armadilha que poderia ter destruído meu lar. Hoje, com o coração cheio de gratidão, quero contar cada detalhe dessa luta, para que outros irmãos possam se fortalecer na fé e saber que, mesmo quando o inimigo levanta suas armas, o Senhor é nosso escudo e nossa fortaleza. Tudo começou há cerca de 2 anos quando meu marido, João, começou a trabalhar em uma nova empresa. Ele sempre foi um homem dedicado, responsável, um verdadeiro pai de família que nunca deu motivo para desconfianças. Mas logo nas primeiras semanas, ele começou a mencionar uma colega de trabalho, a Clara. No começo eram apenas comentários inocentes. A Clara é muito eficiente, ela ajuda todo mundo no escritório, é uma pessoa tão atenciosa. Eu não dei muita importância, até porque confio plenamente no caráter do meu esposo. Porém, com o passar dos meses, os elogios se tornaram mais frequentes, e eu comecei a sentir um leve incômodo no coração. Uma noite depois do culto, enquanto arrumava a cozinha, percebi que João estava mais quieto do que o habitual. Ele olhava para o celular de vez em quando, como se estivesse esperando alguma mensagem. Perguntei se estava tudo bem, e ele respondeu que sim, mas seu rosto não condizia com as palavras. Naquela noite, antes de dormir, orei ao Senhor pedindo discernimento. Não queria ser uma esposa ciumenta sem motivo, mas também não podia ignorar aquele pressentimento. Lembrei-me das palavras do irmão que pregou no culto daquele dia: o inimigo não avisa quando vai atacar. Ele age sorrateiro como uma serpente. Aquilo me fez refletir. Nos dias seguintes comecei a notar outras coisas. João chegava em casa mais tarde, dizendo que tinha ficado para terminar um relatório. Às vezes, o cheiro de perfume no seu casaco não era o meu. Uma vez, enquanto ele tomava banho, seu celular tocou, e o nome Clara apareceu na tela. Meu coração gelou. Não atendi, mas a desconfiança cresceu. Naquela noite chorei muito no meu quarto, pedindo a Deus que me mostrasse a verdade. Não queria acusar meu marido sem provas, mas também não podia fingir que nada estava acontecendo. Orei assim: Senhor, se isso é coisa da minha cabeça, tira esse peso de mim. Mas se há algo errado, me dá sabedoria para agir. Não deixe o inimigo destruir meu lar. No domingo seguinte, depois da Santa Ceia, conversei com a irmã Maria, uma serva de Deus muito sábia e experiente. Ela me ouviu com atenção e disse: Irmã, não ignore os sinais. O inimigo muitas vezes usa pessoas para semear discórdia. Mas Deus é maior. Ore, jejue e vigie. E acima de tudo, não guarde isso só para você. Fale com seu marido, mas com amor e prudência. Aquelas palavras me deram força. Decidi que na primeira oportunidade, conversaria com João, mas de um jeito que não soasse como uma acusação. A oportunidade veio uma semana depois. Nosso filho Pedro, de 7 anos, estava brincando no quintal enquanto eu e João tomávamos um café na cozinha. Ele parecia distraído, e eu resolvi abordar o assunto com calma. João, eu tenho sentido que algo não está bem entre a gente. Você tem chegado tarde e parece distante. Tem alguma coisa que você queira me dizer? Ele olhou para mim, surpreso, e por um momento pensei que ia negar tudo. Mas então, seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não sei nem por onde começar, ele disse, com a voz embargada. O que ele me contou naquela tarde me deixou arrasada. Clara não era apenas uma colega de trabalho. Ela havia se aproximado dele com muita astúcia, elogiando seu trabalho, oferecendo ajuda, criando oportunidades para ficarem sozinhos. No começo, João não deu importância, mas com o tempo, ela foi se tornando mais ousada. Mandava mensagens fora do horário de trabalho, encontrava desculpas para tocar nele sem querer, e até chegou a dizer que se sentia sozinha e que ele era diferente dos outros homens. Ela começou a falar do Pedro também. João confessou com a voz trêmula. Dizia que ele era um menino lindo, que merecia uma mãe que desse mais atenção a ele. Que eu era um pai maravilhoso, mas que você, por trabalhar tanto, não tinha tempo para ele. Aquilo foi como uma facada no meu coração. Não só ela estava tentando roubar meu marido, como também queria tomar o lugar de mãe do meu filho. Senti uma raiva tão grande que cheguei a tremer. Mas no mesmo instante, uma paz estranha encheu meu ser. Era como se o Espírito Santo estivesse me dizendo: calma, filha. Eu estou no controle. João continuou: eu nunca correspondi a nada, juro. Mas confesso que fiquei lisonjeado no começo. Até que percebi que ela estava me afastando de você e de Pedro. Comecei a me sentir sujo, como se estivesse traindo vocês mesmo sem fazer nada.
Hoje entendo que foi o inimigo agindo. Naquele momento não tive dúvidas. Estávamos diante de uma batalha espiritual. Clara não era apenas uma mulher interessada. Era uma ferramenta nas mãos do diabo para destruir nossa família. Mas eu sabia que com Deus, nós venceríamos. Naquela noite oramos juntos como nunca antes. João pediu perdão por ter permitido que aquelas conversas continuassem, e eu perdoei, porque o amor e a confiança que temos um pelo outro são maiores que qualquer armadilha. Pedimos a Deus que nos desse sabedoria para lidar com aquela situação, que protegesse nosso filho e que expusesse as intenções de Clara. Nos dias seguintes, João evitou qualquer contato com ela, mas isso só parecia deixá-la mais insistente. Ela começou a mandar mensagens mais diretas, dizendo que sentia algo por ele, e que não aguentava mais esconder seus sentimentos. Uma vez até ligou para casa e quando atendi, desligou na minha cara. Fiquei tão abalada que cheguei a pensar em confrontá-la, mas o Espírito Santo me segurou. Não é assim que se vence, ele parecia dizer. Então decidi que a melhor arma era a oração. Comecei a jejuar e orar todos os dias pedindo a Deus que agisse. Pedia que ele tocasse no coração de Clara, que a fizesse enxergar o mal que estava fazendo, que a libertasse daqueles pensamentos. Também orava por João, para que Deus o fortalecesse e o protegesse de qualquer tentação. E orava por mim, para que o Senhor me desse paciência e não deixasse o ódio entrar no meu coração. Uma noite, enquanto orava, senti uma voz interior dizendo: confie em mim, eu vou fazer justiça. Aquela promessa me deu forças para continuar, mas o inimigo não desistiu fácil. Cerca de 2 semanas depois, Clara apareceu na porta da nossa casa. Foi um choque total. João não estava, e eu atendi com Pedro do meu lado. Ela sorriu como se fosse uma visita comum e disse: oi, irmã. Eu vim trazer umas coisas do João que ele esqueceu no trabalho. Mas eu conhecia aquele olhar. Não era um olhar de colega, era um olhar de desafio. Pedro, inocente, olhou para ela e disse: você é bonita, tia. Ela se agachou na altura dele e respondeu: obrigada, meu amor. Você é um príncipe. Aquilo me revoltou. Como ela ousava se aproximar do meu filho daquele jeito? Com toda a calma que consegui, respondi: obrigada por trazer, mas não era necessário. João pode pegar amanhã no trabalho. Ela insistiu: não tem problema. Eu queria mesmo conhecer a família dele. Foi então que o Espírito Santo me deu coragem. Olhei nos olhos dela e disse: Clara, eu sei de tudo. E Deus também sabe. Você está brincando com fogo. Seu rosto mudou na hora. O sorriso sumiu e seus olhos se encheram de ódio. Você não sabe de nada, ela respondeu com voz dura. E mesmo que soubesse, não adiantaria. Ele vai ser meu. Aquela declaração me deixou gelada, mas também me deu certeza de que estávamos no caminho certo. O inimigo estava se revelando. Fechei a porta na cara dela e caí de joelhos no chão da sala, chorando. Pedro, assustado, me abraçou e perguntou: mãe, por que a moça tá brava? Abracei meu filho com força e disse: filho, tem pessoas que não gostam de ver a gente feliz, mas Deus é maior, e Ele vai nos proteger. Naquele momento, senti uma determinação que só vem do alto. Não ia deixar aquela mulher destruir minha família. Não enquanto Deus estivesse do nosso lado. Naquela mesma noite contei tudo para João. Ele ficou furioso, mas também assustado. Ela está perdendo o controle, ele disse. Precisamos agir. Decidimos então que ele falaria com o supervisor no trabalho, pedindo para ser transferido de setor. Mas antes que pudesse fazer isso, algo inesperado aconteceu. No dia seguinte, Clara não apareceu no trabalho. Os colegas disseram que ela havia pedido demissão de repente, sem explicação. João ficou aliviado, mas eu sabia que não era o fim. O inimigo não desiste tão fácil. 2 dias depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Clara. Sua voz estava diferente, trêmula. Eu preciso falar com você, ela disse. Por favor, me encontre. No início pensei em recusar, mas novamente senti o Espírito Santo me guiando. Marquei de encontrá-la em um parque próximo, mas levei uma irmã da igreja comigo para não ficar sozinha. Quando cheguei, Clara estava sentada em um banco, com os olhos inchados de chorar. Ao me ver, ela se levantou e caiu de joelhos na minha frente. Irmã, me perdoa, ela disse entre lágrimas. Eu não sei o que aconteceu comigo. Era como se algo me controlasse. Mas ontem à noite Deus me mostrou o quanto eu estava errada. Fiquei sem palavras. A irmã que estava comigo também se surpreendeu. Clara continuou: eu sonhei que estava em um lugar escuro, cheio de vozes me chamando. E de repente, uma luz brilhou, e eu vi Jesus. Ele me olhou com tanto amor, mas também com tristeza. Ele disse: filha, por que você está fazendo isso? Essa família é minha. Se você continuar, vai se perder.
Acordei assustada, suando, como se tivesse sido libertada de algo. Não consigo explicar, mas foi como se uma coisa saísse de mim. Ela chorava sem parar. Eu não quero mais isso. Eu não quero destruir o lar de ninguém. Por favor, me perdoa. Aquilo foi a maior prova de que Deus havia ouvido nossas orações. Não foi por nossa força, nem por nossa sabedoria, mas pelo poder do Senhor que aquela situação foi desfeita. Abracei Clara e oramos juntas ali mesmo, pedindo a Deus que a perdoasse e a libertasse de qualquer influência maligna. Ela confessou que desde pequena tinha problemas com ciúmes e inveja, e que aquilo havia aberto portas para o inimigo agir em sua vida. Prometeu buscar ajuda na igreja e se afastar de qualquer coisa que a levasse de volta àquele caminho. Quando cheguei em casa e contei tudo para João, ele não acreditou no que ouviu. Deus é tão bom, ele exclamou. Ele não só nos livrou como também salvou a Clara. Naquela noite, oramos juntos, agradecendo ao Senhor por sua misericórdia. Sabíamos que a batalha havia sido vitoriosa, mas também que precisávamos continuar vigilantes. O inimigo pode tentar de novo, de outras formas, mas agora estávamos mais fortes e unidos do que nunca. Hoje, passados alguns meses, nossa família está em paz. João foi transferido de setor e Clara, depois de muito lutar, conseguiu se firmar na fé e está frequentando uma congregação. Às vezes, ainda nos encontramos, e ela sempre pede desculpas pelo que fez. Não guardamos rancor porque sabemos que se não fosse pela graça de Deus, qualquer um de nós poderia ter caído em tentação. Aprendemos que o inimigo não brinca em serviço. Ele usa pessoas, situações, palavras doces para nos afastar do caminho do Senhor. Mas também aprendemos que quando nos apegamos a Deus, nenhuma arma formada contra nós prosperará. Hoje, olho para o meu marido e para o meu filho com um amor ainda maior. Valorizo cada momento ao lado deles, cada oração junta, cada culto que frequentamos como família. Sé que foi Deus quem nos segurou, quem nos deu força para enfrentar aquela tempestade. E se Ele fez isso por nós, pode fazer por qualquer irmão ou irmã que esteja passando por lutas semelhantes. Não importa quão grande seja a batalha, o nosso Deus é maior. Não importa quão astuto seja o inimigo, o Senhor já o venceu na cruz. Por isso, hoje eu levanto minhas mãos em gratidão. Gratidão por um Deus que ouve nossas orações, que age em nosso favor, que não nos deixa ser destruídos. Gratidão por um marido que, mesmo em meio à tentação, buscou forças em Deus para resistir. Gratidão por um filho que, mesmo sem entender tudo, foi protegido pelo Senhor. E gratidão por uma vitória que não foi nossa, mas do nosso Pai Celestial, que nunca nos abandona. Que este testemunho sirva de encorajamento para todos os irmãos. Não desanimem nas lutas. Não deixem que o inimigo roube a sua paz. Ore e jejue, busque a Deus de todo o coração, e Ele fará maravilhas em sua vida. Porque no final, a vitória já é nossa. Aleluia!